Boa noite, Gabriel. Nós estamos na segunda parte com o Sérgio. Vamos chamar aqui o Sérgio novamente, para a gente continuar. Will, Ivonei, Gabriel. Já chamei o Sérgio, está dando aguardando. Sérgio, obrigado mais uma vez, tá? Por estar Boa. cedendo mais um pouco do seu tempo. Se Eu você sei, não perdeu o raciocínio, você pode continuar. Sobre onde eu terminei, o assunto. Não, falando sobre os clubes, essa lidar Então, falando profissionalismo, de trabalhar os meninos mais novos, acabam vendendo muito cedo. pois é, eu acho que esse processo todo é que faz com que às vezes haja equívoco, escolhas equivocadas, perda de qualidade, de oportunidade, como nós vivemos num mercado muito rico, né? Diferente do argentino, do uruguaio, que surge um jogador, esse é o cara, vamos cuidar dele. Aqui não. Um jogador erra um passe, a outra acertou, tira esse, põe aquele. Não. Eu acho que você tem que dar, quando você faz um trabalho, você tem que dar importância, relevância para todo mundo, para que as coisas possam ter começo, meio e fim, né? No momento certo, no tempo certo. No Brasil se descarta muito isso. Eu acho que por incompetência, tá? Principalmente por incompetência. Sim. Ô Sérgio, você chegou a trabalhar antes do profissional, pegou a base? Eu peguei a ponte, né? Eu trabalhei assim. Quando eu saí do campo, oi, Estou te ouvindo. é que tá dando, também tá dobrando de novo, tá? Tá Então, peraí, dobrando de novo. eu vou te remover e te chamar de novo. Um pouquinho de paciência aí, pessoal, que a conexão às vezes é isso mesmo. Boa, Melhorou? melhorou. Ótimo. Estava Quando, falando da base da ponte. então, quando eu terminei minha carreira, já fazendo essa transição de técnico, né? Porque, como eu disse, eu fui e voltei. Os últimos anos da minha carreira, eu quase já era um técnico no campo, né? Eu fui muito importante para alguns treinadores na minha vida, mesmo inconsciente, de cuidar bem do vestiário, de abortar muita coisa que poderia atrapalhar, coisas que hoje ocorrem. Na minha geração era um número menor, mas aí de uma certa forma geral, né? Tinha muita gente que cuidava disso tudo. E aí eu terminei minha carreira, eu assumi a Portuguesa Santista já na primeira divisão, primeira do Brasileiro, depois na primeira divisão. Depois eu fui para Jacutinga. Todos esses processos tiveram um reinício e oportunidade para mim rever o que eu estava fazendo, né? Com mais tempo, às vezes com um nível menor de jogador, que dá margem de erro para você experimentar alguma coisa que você acha importante colocar. Então você vai se estruturando, né? Depois olha só, de quinto lugar do Paulista, eu peguei a base da Ponte para fazer um trabalho de reconstrução de história. O pessoal da Ponte na época, o Cristiano Nunes, que hoje é preparador físico do Inter, ele era coordenador do profissional da Ponte, e ele me convidou. E o discurso era: Sérgio, nós queremos a Ponte da sua época. Eu falei, porra, a ponte da minha época é complicada.
vai ter que mudar tudo. Então, de 50 jogadores ficou 11. Então, tudo mudou. A gente mudou tudo para trazer alguns jogadores de volta. Surgiram alguns outros jogadores que apareceram no cenário, mas aí você refaz de novo, você começa de novo. Então, você começa a trabalhar com jogadores velhos, novos, Ô, transição, Sérgio, o tempo todo. Sérgio, só te interromper, ó quem entrou aí, ó, Sandro Fonseca. Porra, cara, abração, Sandro. Um grande abraço. Esse era diferente, esse pensava, tá? Dentro do campo. Sim. Tá vendo como a gente entende, bate perto? Esse pensava, esse organizava. Esse jogava para o time. Ele podia jogar para ele e ser muito melhor do que talvez ele imaginasse pudesse ter chego. Mas ele jogava mais para tudo, para funcionar. E às vezes o malandrão se aproveita e faz ele correr pro. O grosso faz o bom correr, né? Tem isso no futebol moderno, tem muito isso também. Então, Tá te você mandando faz. um abraço. Porra, cara. Um abraço, meu amigo Sérgio. Esse é parceiro, esse é decente, cara. Esses caras saem do futebol, cara. Depois a gente traz eles de novo. Então, aí você começa a ter um leque de muita opção para mexer em determinado momento, onde você vai. Depois eu fui para o Nordeste, que é uma loucura aquilo lá. Os clubes são muito grandes, sabe? Sentimento de torcida. Então, assim, eu tenho hoje uma carreira muito sólida, mas eu consigo interpretar muito fácil o processo do qual eu chego. Às vezes o clube precisa almoçar melhor do que eu treino. E eu preciso fazer os caras almoçar melhor do que eu treino. E às vezes eu tenho tudo de bom. Eu só preciso o cara se comprometer a mais. Então, a vida te ensina a proceder da maneira pela qual o momento te pede. E aí, se você for muito feliz no caminho e tiver pessoas que entendam você, compre a sua ideia, na maioria das vezes, os caras mais antigos, os caras que gostam mais do clube, que os caras gostam daquela história, a gente acaba se identificando mais rápido. Mas não que a gente não faça o cara, porque a gente também consegue ser conveniente. Às vezes falar o que o cara quer ouvir. Eu não concordo com o que ele está dizendo, mas eu tenho que dizer para ele diferente. Para dizer diferente, eu tenho que esperar um pouco. Então eu tenho que, às vezes, achar que ele está certo. Os resultados de campo vão me dar a condição para eu dizer para ele alguma coisa que eu quero dizer, mas depois que eu tiver mais estabelecido. Então é você interpretar muito aquilo que você está vivendo. E eu acho que isso, no futebol, que é um meio, como eu te disse, o futebol não tem caráter, então você tem que ter calma, mas ele é estúpido também, ele é burro também. E existem pessoas inteligentes, e quando a gente tem esse contexto perto, melhor. Quando você não tem, você precisa construir. E para construir, você precisa ter solidez. Solidez, no Brasil, o que dá é resultado. Resultado, ou pagar para ter. Ou pagar, como muita gente faz. Comprar prestígio. Porque está vendo aí o tempo inteiro, é só você desembolsar, porque tem o cara que quer receber e falar que você é bom, e depois você vai dormir. Eu, pelo menos, não consigo dormir se eu paguei para um cara falar que eu sou bom. Porra, não dá. Mas isso ocorre com frequência. Eu acho que eu sei muito bem do site que você está falando, né? Tá, tem muita gente, cara. Vai além disso. Mas não vamos tocar num assunto aqui para a gente não ter problema. O Amapá está ligado na live. O Alan Nassif, baita visão e conceito do futebol autêntico. Fosse o Sérgio técnico no seu tempo de jogador, teríamos tido um baita técnico. Deixa eu ver aqui. O Rômulo, acho que foi seu atleta. Boa noite, Sérgio. Rômulo, lateral da Santista, Cobra. Outro jogador. Esses caras precisam ter oportunidade em lugares melhores, cara. Esses caras esses caras compram a ideia. Gosto deles. Esse time dá. Eu gosto muito dos caras que trabalham comigo, senão eu não ponho, sabe? Eu não trago mais. Esses caras, a história que a gente construiu, a história que a gente construiu na Portuguesa Santista, o que eles contarem é verdade. O que eles acharem, mesmo que eu não me lembre, é verdade, porque é só problema, só dificuldade, cara. E eu tenho alguns meninos aí, esses moleques, eles são ponta firme, cara. Eu gostaria que eles tivessem oportunidade em coisas maiores, porque eles vão dar conta. Eles conseguem segurar. Na atual conjuntura do futebol, esse perfil de atleta anda mais rápido.
Ó, o Nilson Piso. Que aula de futebol, senhoras e senhores. Saudades de ouvir Sérgio Guedes no vestiário. Sabe muito. Treinador, esse cara teve fora do país. Eu vou cobrar o Nilson, depois você manda, eu vou mandar a conta, você fazer um depósito para mim. Ele, ele trabalhou comigo na Santista, cara. Bom, para tu ter uma ideia, vai. Tá vendo? Entre as pessoas já vem as coisas. Esse rapaz, esse Nilson Piso, eu falo rapaz porque eu sou mais velho que ele. Ele chegou na Santista, eu precisava de um treinador de goleiro. Olha só como as coisas vão ganhando solidez. Sim. E o meu auxiliar o indicou, trabalhou com ele, viajou com ele para fora do país, aí afora. E eu falei, pô, nós precisamos de um treinador de goleiro e não temos dinheiro, cara. Ele falou, Sérgio, pô, acho que eu tenho um nome bom. E ligou para Nilson. Sim. Nilson pegou o carro dele, cara, desceu para a Baixada Santista. E ele chegou aqui e eu não conhecia. Pô, e aí, assim, né, meu, no gol, principalmente, eu não posso errar, pô. É a minha, né? Se eu errar no gol, porra. Aí ele... Eu fiquei meio sem ter o que dizer, porque ele estava ali. E eu vou falar, pô, eu quero que você seja tudo e eu não vou te pagar nada porque eu não tenho recurso. Antes eu tinha vontade de dizer alguma coisa para ele, mas eu falei, cara, eu acho que não é bacana dizer. Eu falei, Nilson, ele falou assim, Sérgio, vamos fazer o seguinte, eu fico 10 dias com você aqui para você ver se eu sou bom ou não. A hora que ele falou isso para mim, ele já estava contratado, tá? Ele já estava contratado. Eu já não ia dizer para ele, mas ele já estava. E aí ele só confirmou o que eu achava dele. Então, assim, eu caio na minha vida, no meu caminho, alguns caras, meu, porra, esses caras só ajudam, meu. Esse tipo de perfil só ajuda. Então, aí caminha. Aí eu fico meio de cavaleiro mesmo para conduzir, porque eu sei que se eu escorregar, eles me seguram. Ô, Sérgio, eu acho fundamental, ouvindo você, e eu sou novo, eu tô na profissão como treinador depois que eu parei de jogar há 8 anos. Até o Muricy até falou para mim, você está fazendo muito bem. Você já passou por todas as categorias e agora, mais recente, trabalhando também no profissional. E acho que nós, como treinadores, poder trazer as nossas peças de confiança, mas saber do cara que tem caráter e tem índole, facilita muito mais o trabalho, né? Com certeza. E o que vai dar essa possibilidade para você é quando você está ganhando e alguém quer te contratar, né? Se você chega num clube, porque assim, cara, agora eu não vou querer julgar ninguém, tá? Muito pelo contrário. Os clubes no Brasil, por questão, como eu te disse, hoje no Brasil, para você jogar, você não precisa ser bom. Tem clube que você não precisa nem saber jogar. Alguém põe você lá. E isso é um equívoco, porque você tira o sonho de muito jovem, né? Você chegar num lugar com um garoto de 15 anos e falar, ó, tira porque o diretor quer pôr outro, não me pergunte isso porque eu te mato. Mas isso acontece em todo lugar. E essas coisas eu não admito, cara. Não fale para mim isso. Então põe 100 jogadores, mas aquele que joga vai jogar, ele vai ficar. Isso não ocorre mais. Isso não ocorre mais. E em relação à comissão técnica, infelizmente, esse caminho está sendo seguido. Existem as exceções, as boas exceções, mas ainda, cara, no grande caso, é o filho de quem da cidade que ajuda, do governador, põe lá e deixa de auxiliar. Esse cara não vai te ajudar nunca. E quando você precisar de uma opinião avalizada, ele não tem para dar. E quando o dirigente precisar de alguém para tirar você, ele vai dar. Então, isso é ruim. Isso é ruim, isso é péssimo. Mas também existe os caras bons que têm um cargo de confiança e o cara é cobra. O Mirassol, exemplo, o Mirassol tem o Ivan Baitello, vou dar nome, porque é legal você dar nome. O Ivan Baitello é o homem de confiança do Juninho, que é o cara que toca o clube. Já começa pelo Juninho, né? Um cara fantástico, né? Pronto. Fio do bigode, né, André? Como bate no fio do bigode, né? É isso aí. Aí, ele tem o Ivan, ele não precisa ir no campo. Mesmo que ele se equivoque na contratação, porque às vezes acontece, de um profissional, de um jogador, ele não precisa ir lá porque ele também não tem todo esse conhecimento, embora saiba. Todo mundo que está no futebol sabe alguma coisa. O nego fala que não. Esse cara que fala que não sabe nada é difícil. Esse cara vai te trair. Né? Esse cara vai te trair. Na Santista agora tinha um que dizia para mim que não sabia nada.
Ele Poxa. sabe mais, ele inventou o futebol, ele sabe mais do que quem. Então tem isso. Mas essa pessoa, ela tem que ter a confiança ou delegar para que você fique na sua função. O presidente, ele tem que pagar os caras em dia, dar condição, beleza. Aí, Ivan, o resultado não está acontecendo por quê? Pô, seu presidente, é isso, isso, isso. Ou porque está ganhando demais. Pode ser que você está ganhando demais e ele entenda que tem prazo de validade. Daqui a pouco vai perder. Está dando tudo certo, mas não está consistente. Então, às vezes, você tem que mexer ganhando. Sim. Mas, em via de regra, esse tipo de procedimento no Brasil não é comum. Aonde é comum, caminha bem. Aonde acontece, funciona. Só que o dirigente, ele cai de paraquedas no estádio, ele nunca teve, ele cai de paraquedas no estádio, uma semana depois ele sabe mais do que você que está há 30 anos. E o oportunista, ele faz esse cara acreditar nisso, porque ele vai manipular o cara. Porque é fácil manipular esse perfil de pessoa. É só falar que ele é bom. Ou você é bom pra caramba. Aí eu empato um jogo, ele fala assim, pô, mas você não acha que o Sérgio tinha que ter trocado o volante? É o começo do fim. Mas isso no futebol é muito frequente. Não é pouco, não. Agora, quando tem gente do futebol, o cara que entende, o cara entra na sala e o cara chega para você e fala assim, meu, Sérgio, porra, não está funcionando, né? O cara já sabe e você entende o cara. E você vai deixar o cara falar, porque é importante o cara falar. Ele está vendo de um ângulo diferente do teu. Eu não sou dono da verdade. Talvez um cara que eu tenha sob confiança vai lá e ele diz alguma coisa para mim que eu tô lá tão comprometido que eu passei batido, cara. Pô, peraí. Porra, esse cara falou uma coisa... Isso já me aconteceu várias vezes, tá? Pô, peraí, esse cara tá falando uma coisa que faz sentido. Esse lateral, ele consegue jogar dentro. E eu não vi. Vamos treinar esse cara dentro. Não precisa contratar. Esse cara faz. Né? Então, quando você é desprovido de interesse, cara, as coisas caminham melhor. Essas pessoas vão se sentir importantes, elas vão te ajudar mais. E, de repente, você está ganhando um aliado, mesmo que naquele momento você não tenha ele na sequência, mas esse cara lá na frente vai falar, porra, eu trabalhei com um cara que esse cara é fera. Ou você vai estar num lugar melhor e falar, pô, eu preciso tirar aquele cara do Taubaté, meu. Esse cara merece uma oportunidade melhor e maior, entende? Então, é questão de você saber andar onde você está, onde você escolheu fazer. E que o futebol moderno mercantilista, ele não gosta desse tipo de pessoas. Primeiro que eles não são capazes. Eles não são do ramo. E não gostam de ouvir porque, de repente, ele não vai saber responder o que você vai perguntar. Então, resumidamente, dentro desse processo todo, se você falar, Sérgio, qual é o lugar ideal? O lugar ideal é que o cara chegue, chame você e fale, meu, chefie isso aqui para mim, lidere isso aqui para mim. Porque se você for na cola do que o futebol hoje te convida a ser, não é você que vai conduzir, você vai se estrepar, você não vai estar feliz. Então, quando as coisas desenham de uma forma da qual eu entendo que não vai ser do jeito que eu vou me realizar, aborta. Mesmo que seja uma coisa bacana, vantajosa. E se for uma coisa que não vai te dar naquele momento financeiramente o que você quer, mas vai te dar uma história bacana, vai te dar um alicerce sustentável para você seguir depois, um passinho atrás para depois dar 3 para frente, termine, cara. Termine porque você vai vivenciar alguma coisa que se você deixasse para outro, o dia que você estiver num lugar melhor, você não vai saber viver isso. Então, cara, o mundo... A gente faz escolhas o tempo inteiro, né? Milhões de escolhas o dia. E você precisa procurar ter êxito na maior escolha, na maior possível daquilo que você for fazer. Eu vou tomar água agora ou depois? É uma escolha. É necessário eu tomar esse remédio? Amanhã eu tomo. De repente, deveria ter tomado hoje. Né? Então, a gente tem que fazer escolhas o tempo todo. E no futebol, especificamente, cara, toda semana tem uma coisa nova acontecendo, um interesse do qual não vai te ajudar. Você precisa tentar, de uma certa forma. Aí vem a liderança, vem as pessoas que estão do lado. Porque se você quiser fazer sozinho,
vai se estrepar. Hoje esquece, você não termina o que você começa. Exatamente. Hoje o treinador, ele é 24 horas ele respirando o futebol, respirando a sua equipe, já pensando já no jogo, acabou o jogo, já começa a pensar no outro. Então, se não tiver esses cara de confiança, e realmente o cara de confiança, que realmente vai fazer você pensar em várias situações. Por exemplo, não pegar um auxiliar que ele vai falar só sim para o Sérgio Guedes. É, Ele claro. vai chegar e falar assim, pô, Sérgio, e se a gente fizer dessa maneira? Já pensou se a gente colocar o fulano de tal para jogar em tal função? Se a gente fazer isso? Porque eu tenho certeza, e você, com a experiência que você tem, você pode falar melhor que eu. Tem tanta coisa no futebol, tanto esquema, você deve ter cada história, deve saber de cada coisa, Sérgio, que eu devo sim, devo nem sonhar. A gente sabe como que é o futebol, sabe de várias coisas, mas, por exemplo, pô, quantos anos de futebol você tem? Não só como atleta, mas também como treinador. Porque hoje a gente pega muitas pessoas que a gente sabe que está em tal clube por esquema, porque o diretor está recebendo alguma coisa, ou como você falou, alguém por interesse pagando por trás, porque é filho de alguém. E temos até, eu conheço várias pessoas que citam, ó, aquele auxiliar lá é o cara que só fala amém pro treinador. Então, Então, você tocou num ponto importante, cara. Eu acho, tem certas coisas que de verdade é muito relevante. Esse tipo de pessoas do lado se faz muito necessário e o cara tem que ter posição, o cara tem que contrariar você. Eu também acho isso muito legal na hora certa. O cara que é bom de vestiário, o cara que te completa, né? Existe um monte de situação da qual você tem que estar muito atento a isso mesmo. Toda hora tem um fato novo, toda hora tem uma circunstância bacana. O segredo é você estar muito bem cercado, assessorado, para que você consiga fazer o que você quer com alicerce, porque senão chega lá no fim, vem uma onda mais alta e joga para baixo. Infelizmente, no futebol hoje, às vezes você trabalha para os outros, né? Você monta um time, a coisa está tão fria que às vezes você começa a fazer um trabalho legal, o cara, pô, mas apareceu uma coisa, pô, o cara me fala isso, eu quero morrer, cara. Porque a coisa está andando e de repente ele não acreditava ser capaz. Aí surgiu uma proposta, é evidente que se você chega e fala, pô, Sérgio, chegou uma condição de US$ 1 milhão, vai com Deus, boa sorte. Mas às vezes é uma coisa que não vai te dar aquilo pela experiência que a gente tem. Eu falo, meu, talvez não seja esse o momento. Mas você quer ir? Eu evito trazer pessoas que vêm, porque vai chegar. A gente vai levar o time numa condição legal. Então, quando você tem um cara que tem esse propósito, o representante dele, quer te usar para valorizar o jogador, tá melhor nem trazer, deixa lá, deixa na concorrência, porque aí, de repente, é a concorrência que fica no caminho. Mas é importante isso que você está dizendo, sim, e você tem que saber, no momento certo, saber fazer essa escolha e saber ouvir. Tem hora que você fala, eu estou convicto, o cara vai saber, falar, porra, peraí, eu também não vou ficar contrariando o cara. O cara, poxa, eu falar, eu já decidi, vai jogar esse cara de meia. Me ajuda a ele fazer ele produzir mais. Aí não ficar você. Aí eu falei para ele não fazer. Aí eu falei para ele não fazer, não faça isso também, que, porra, aí é problema, né? Mas se você tem uma relação legal, você constrói junto isso. Exatamente. E isso passa muito por o que a gente está falando desde o começo da live, índole e caráter. Se o cara tem índole, tem caráter, ele realmente vai abraçar e vai morrer com você. Na vitória, na derrota, você decidindo A ou B. Isso é o que está faltando hoje em dia no futebol, né? Então, eu vou mandar um abraço aqui pro Ivonei. Ivonei é aí de Santos, jogou comigo e tem um filho que subiu recentemente para o Santos, que é Ivonei Júnior. Mandar um abraço para ele. Subiu agora para o profissional do Santos e tem uma qualidade que hoje em dia nós não estamos vendo, que é a cobrança de falta. Fez muito gol na base, no sub-20, e agora está tendo a oportunidade com o Gesualdo. Eu já ouvi dizer dele, já ouvi falar. Tem qualidade, sim. Exatamente, é um grande amigo, jogamos junto. Ô Sérgio, você sempre foi um cara muito autêntico, de muita personalidade.
tem hora que você tem vontade de falar umas verdades, contar algumas coisas que você já viu e ainda vê no futebol, que você fica assim absurdo, apavorado, dá vontade de colocar a boca no trombone. Você sabe uma coisa que é importante? Pô, legal essa pergunta sua, cara. Me dá condição de eu colocar um negócio para você que é muito corriqueiro, muito recorrente. Quando eu chego num time, e isso eu já vivi muitas vezes, você sabe que todo mundo encosta, né? Você chegou, tem o fã, tem o cara que queria o outro, tem o cara que queria você, né? Então, você já chega ameaçado, né? Porque o cara vai esperar você perder para tentar trazer o que ele queria. E nos clubes de futebol tem muito isso. Cara, é isso que é o X da questão. Então, você ouve muita coisa. E eu gosto de ouvir. Só que você precisa prestar atenção no que você vai me falar. Porque eu tenho boa memória. Eu vou guardar. Então, você chega num lugar, o cara chega e fala assim, Sérgio, cuidado com aquele cara ali. Ah, é? Beleza. Sérgio, pô, você sabe aquele cara? Olha aquele cara ali, Beto, eu já ouvi. Passado alguns meses ou algumas semanas, você ouviu. E tudo aquele discurso daquele cara, você chega à conclusão que o problema era aquele cara. Então, aí você está meio de cavaleiro para tomar posição. Isso aí quem me dizia muito é Cilinho, tá? O Cilinho fazia assim para mim, quando a gente estava em alguns clubes, ele falava assim para mim, Sérgio, quando era um jogador problema, na época ele punha no meu quarto, porque eu era bacana para sair, ou era estúpido, tá? Eu tinha os dois sentidos. 880. Eu adoro ganhar jogo, eu fazia tudo para ganhar jogo, se eu precisasse brigar com o presidente, eu brigava, mas vamos ganhar o jogo. Então, às vezes você toma posição que depois você fala, não deveria ter feito. Cara, mas eu sou assim. Então, ele me falava isso. Ele falava, Sérgio, encostava aqueles caras que ele não podia mais ver na frente. Ele falava, Sérgio, problema. Mas ele punha do lado e abraçava. Esse cara tá comigo. Ele não vai me ajudar em nada, mas ele vai me atrapalhar um monte se ele não estiver do meu lado. Então, deixa ele aqui. Deixa ele aqui. Eu já vi ele fazer muito. Então, você vai aprendendo com essas pessoas que às vezes você tem que tolerar um momento até a hora de não mais. Eu me recordo, para te ilustrar uma situação, e eu vou te contar, quando eu tive na Santista, de auxiliar de Nenê Bellarmino, você deve conhecer, também amigo, cara. Eu fui auxiliar dele no começo da minha carreira, e ele foi meu auxiliar agora recentemente na Santista também, tá? Então a gente tem uma relação muito bacana. Ele foi chefe e depois eu chefiei ele. Então, a gente tem essas relações muito bacanas, cara, que você constrói para ter esse processo de lealdade, de no momento oportuno, você fazer as coisas acontecerem. E eu fui auxiliar dele um tempo. Observando tudo, eu falava, Nenê, qual que é o seu treino hoje? Você acha, não, eu vou fazer reduzido. Eu entrava no campo, a gente fazia tudo no estádio, pegava a trave de treino, preparava o campo para ele, o cara vinha para me entrevistar, eu falava, Cheio, o treinador é aquele ali. Eu nem falava, nem entrevista eu dava, eu não gostava disso. Sou muito fã de dar, não, mas às vezes é bom ir. Aí, eu dizia, ó, o treinador é aquele ali. E observo. Chegou um dado momento, cara, o Nenê recebeu, terminando o campeonato, o Nenê recebeu uma proposta de um time, acho que São Luís, ele foi Glória de Vacaria, alguma coisa, no Sul. Eu falei, Nenê, eu tinha jogado no Internacional, eu falei, Nenê, não vai para o Sul sozinho, que é problema. O Sul, eles não recebem a gente como nós recebemos eles aqui. É como o argentino. Cara, os caras são muito fechados. Eles querem no interior, principalmente, o gaúcho treinando. Ele foi para lá, foi sozinho, caiu no meu colo a Série C do Brasileiro. Na época, a gente fez um campeonato assim, ganhou a vaga na Série C. A direção da Portuguesa me convidou. Falou, Sérgio, aí a gente gostaria, falei, agora eu tô pronto. Agora não tinha consequência, né? Não tinha rebaixamento, nada. Falei, bom, ia começar a carreira. Falei, agora eu tô protegido. Só que eu observei tudo isso que eu tô te falando e anotei. A hora que chegou para mim me posicionar, eu falei assim, ó, eu quero uma coisa só. Dei um papelzinho para o diretor de futebol, que trabalha lá, é meu amigo particular, é conselheiro da Portuguesa. Eu falei, eu quero isso aqui fora. Eu quero tudo isso aqui fora. Eu limpei todo mundo, tá? Ou seja, limpei. Porque
nesse processo, eu só ouvia assim, a portuguesa não muda, a portuguesa é saco e bola. Eu fui só anotando. Quando chegou o Sim. meu controle, quando chegou o meu momento, eu falei, bom, todo mundo que está dizendo que não muda, não faz, então sai. Vai mudar. Eu falei, agora vai mudar. Já começando por eles todos. Tira todo mundo e eu mudei tudo, cara. Só ficou uma pessoa que era muito antiga e que ia custar caro para demitir. Sim. Aí eu cheguei nessa pessoa e falei assim, ó, é o seguinte. Primeiro eu fui seu teatro, né? Pô, você é uma pessoa da minha confiança, gostaria de você. Porque eles já falaram para mim, Sérgio, esse cara não pode sair. Só um, tá? O resto tirou tudo. Aí eu falei, bom, eu vou ter que mexer de outra forma. Aí eu cheguei nesse profissional, eu falei, ó, deixa eu te pedir um favor. Eu gostaria que você parasse de dizer no vestiário que isso aqui não vai mudar. Uhum. Porque quem chega, ouve de uma pessoa que está aqui há muito tempo, que, cara, um mês, isso aqui está uma esculhambação de novo. Eu falei, só que é o seguinte, eu gosto de você, conversa fiada, tá? Eu não vou mexer em você, eu quero você como uma pessoa de confiança. Agora, se eu tiver que mexer um dia em você, eu vou te pôr na base. Ou seja, ele entendeu o recado. Sim. Eu não podia mandar ele embora, mas eu ia Sim. pôr na base. Pôr na base, vai, porra, tá a zero, né? E pelo menos naquele caso, assim. E aí me ajudou. Então, isso o Cilinho uma vez me falou. E eu guardei. Ele falou uma vez para mim assim, cara, quando eu estava no fim da carreira, ele me chamou, ele era de meias palavras, tá, cara? Não era muito de... Ele era bem objetivo. Ele falou, Sérgio, não, é o seguinte, dizem que conselho, se fosse muito bom, era vendido, né? Mas eu vou te dar um. Ele não era de falar muito. Ele falou assim, ó, vai te acontecer na vida convites ou oportunidades para você vir para o lado de cá. O lado de cá é qualquer cargo, porque é o perfil teu. E se você quiser estar no futebol, isso vai te acontecer. Então, eu vou te dar um conselho. Se um dia você estiver sob o comando de alguma coisa e você chegar à conclusão de que determinada pessoa ou peça não agrega, não ajuda, tira. Não deixa do lado, porque essa pessoa vai te tirar. E isso eu guardei, cara. Só que, assim, diferente do Cilinho, eu tolero um pouco mais. Eu consigo, talvez pelo passar do tempo, eu consigo tentar aproximar um pouquinho. Mas se eu entender que essa pessoa é um mal, eu não posso tirar a hora que eu achar. Eu tenho que esperar o momento. Sim. Talvez o momento não seja imediato. Ele vai se enforcar? Deixa se enforcar. Mas se eu puxar a forca agora, eu vou ser o carrasco. E talvez não seja ideal estar fazendo isso agora. Então, a gente já vai aprendendo com o tempo que certas posições, certas atitudes nesse processo todo do futebol, e eu posso lhe assegurar, infelizmente, quanto menor o time, quanto menos recurso tiver, pior algumas pessoas são. É fofoqueiro, é fazedor de onda. O cara que está num lugar milionário, às vezes ele enche o saco, mas ele ganha 1 milhão, ele não vai muito cacique, é muito cacique para pouco índio. Perfeito, perfeito. Então, aí é que tá. É você saber onde você está, no momento que você tiver, na hora que você tiver que fazer alguma coisa, saiba o momento certo para que o teu trabalho não seja prejudicado, para que você não tenha que perder mais um ano, mais alguns meses. Esgote. Isso a gente vai aprendendo, cara. Às vezes na emoção você tem alguma atitude que eu demoro muito, né? Que coletiva, principalmente minha, é só água de salsicha. Mas quando eu tiver que ser duro, contundente, é com o meu time, é com os meus jogadores, não é com a imprensa. A imprensa não vai me ajudar. A imprensa vai alimentar a discórdia. Ainda mais se tiver alguém disposto a isso. Ele vai esperar alguma coisa. Até falo para os jogadores isso. Meu, tá de cabeça quente? Não fala nada. E se tiver que falar alguma coisa, aqui dentro, pro teu companheiro, porque os caras não vão te ajudar. E depois você vai ficar sem ambiente. E hoje no futebol, você começou a ficar sem ambiente, cara. Às vezes o treinador vai para onde o momento é específico. Então, uma série de coisas que você vai calejando, aprendendo, cara. Quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais cedo, melhor, porque você vai colocar em prática. É você... E isso, como você disse aí, concordo com você.
a gente sofre muito, é muito desgaste. É melhor jogar, né? Eu falo Nossa. com os caras que param de jogar, me ligam, pô, Sérgio, eu falei, cara, esgota. Vai até o limite, porque vai piorar depois. É. Mas o cara ele só vai se aperceber disso dia de verdade quando ele mudar, né? Que é terrível esse meio, né? Exatamente. Não, eu vou dar alguns relatos aqui, antes da gente entrar no assunto de seleção. Robson, MP, o Ivonei, abraço a todos, sempre vejo o Sérgio por aqui. O Sandro Fonseca, tive o prazer de trabalhar com o Cilinho como treinador e o Sérgio como goleiro. Mandar um abraço para o Edivan, nosso parceiro. O Edivan já fez até estágio com você, né? A gente fez a licença da É, CBF junto. Um grande parceiro também. Um abraço para o Rodrigo Frank, Betinho Queixada, é um grande amigo, também foi ex-atleta, jogou em vários clubes, Taubaté. E aí, Sérgio, a gente entrando no assunto seleção, você jogou na seleção, mas antes de você tocar em alguns assuntos importantes envolvendo a seleção, você teve a honra de participar do jogo festivo do Pelé de 50 pois é. anos no estádio San Siro, em Milão. Como que foi esse Pois momento? é, rapaz. Eu Como tive o que foi privilégio, e como que foi no vestiário e como que foi o jogo? de conviver com o Pelé há algum tempo, pela proximidade com o Edinho. Quando o Edinho veio para o Santos, eu ainda estava, e eu fui Sim, meio que eu fui meio que paizão dele aqui, até porque o Pelé determinou que assim fosse. Sérgio, se que precisar dar um legal. tapa na orelha dele, pode dar. Então, assim, eu tive uma relação muito próxima com o Pelé. Então, eu sei, eu falo nos lugares que eu converso que eu vou que eu vou escrever um livro. Cara, se eu contar, como você disse, se eu contar, algumas autorizações eu vou precisar, mas eu não vou esquecer nada. Eu vou contar tudo, coisas boas e ruins. Eu vou dar nome para quem é bom e vou dar nome para quem não presta. Você tem essa intenção, então, mesmo. Eu tenho. Eu vou fazer isso. Tem Aí, alguma previsão ou quando você encerrar mesmo? então, eu tenho alguns amigos que já estão me colocando à disposição para fazer isso. É, eu Legal, acho que tem Sérgio. muita coisa para contar. E eu vi muita coisa do Pelé, cara. Eu sei Sim. muita história do Santos que você nem imagina, e muito torcedor não imagina como funcionava, como era bastidor, como era o ambiente, como era a viagem. Eu tive Que muito legal. perto do Pelé por essa proximidade com o Edinho. E então, cara, conviver com o Pelé. Eu costumo dizer assim, eu vi, nós todos, eu não joguei com o Pelé para esse jogo, sim, né? Ele com 50 anos, mas eu escalava Sim. ele em todos os times que eu joguei, mesmo com 50 anos. Aí eu tive o que eu vejo de vídeo, né? O que as pessoas que conviveram com ele me diz, e muita gente boa. Então, o Pepe fala que o Pelé talvez veio de outro mundo e aí ele ficou aí e caiu no Santos. Não tem como você fazer comparações com ninguém, tá? Olhando nas condições que ele jogava com a bola, com o adversário, os caras chutavam aqui, né, aqui para cima. Ele enfrentava argentino. O Santos podia ter 75 Libertadores. É que o Santos às vezes fez a escolha de jogar, de viajar. Então tudo isso ele me contou, cara. Tudo isso Sim. ele me falava. E aí quando você vai para um jogo festivo, que foi o caso, você espera o quê? Vai chegar lá uma puta festa, né? Nós tínhamos que prestar conta porque a gente estava na seleção e vão Sim. te olhar. Mas ele não. Ele estava ali para ser homenageado, um monte de cobra, tinha muita gente boa, tinha muita gente da época dele que estava no ambiente. Então você conhece muita gente bacana. Eu passei o dia, eu nem dormi, cara, eu fiquei conversando com as pessoas que têm história e ouvindo deles algumas coisas, que é legal, que a gente guarda. E aí a gente chegou no primeiro dia do treino, cara. Puta, o Pelé reúne os caras e falou: pessoal, é o seguinte, tá muito bacana, tá tudo muito bom, mas deixa eu falar. Para quem não me conhece, olha a petulância dele. Para quem não me conhece, joguei futebol, fiz um monte de gol. Eu gostaria de que vocês me ajudassem a ganhar o jogo.
porque é importante para mim ganhar o jogo, porque eu trago isso na minha essência, na minha natureza. E, cara, o tempo inteiro ele pregou isso. Então, Fantástico. óbvio que o cara traz na história dele, cara, porra, ele ainda tinha o lado competitivo, a relevância do que está fazendo, de que forma ia vê-lo. Cara, pô, você tem que ouvir essas pessoas o tempo todo. Eu não sei que se seguir o exemplo das atitudes o tempo todo, mas o comportamento profissional de campo, cara, você tem que prestar atenção, guardar, não precisa ficar passando para todo mundo, guarda para você, quando for oportuno, passe, porque é legal você passar coisas bacanas, deixar legado nesse mundo que a gente está. Então, cara, essas coisas são muito marcantes, cara, pra gente, sabe? E aí, paralelamente a isso, cara, veio aí aquele jogo que o mundo inteiro falou pro Rinaldo dar a bola para ele, o Rinaldo quis chutar no gol, né? Tem mais esse lance ainda que, porra, me desculpa, né? O Rinaldo tem que ser preto, tinha que estar preso até hoje. Dá a bola pro Pelé fazer o gol, cara, né? Pô, até a seleção do resto do mundo abriu o caminho para dar para ele fazer o gol. Não, ele quis chutar no gol. É Mas brincadeira. ele me contou muita história, cara, de bastidor, cara, muita coisa que, não sei se é hora para dizer tudo, mas eu sei muita coisa obscura, mas também sei muita coisa bacana que ele viveu, a áurea, a relação que eles tinham, porra, por que ganhava, quando precisava fazer alguma coisa, o bastidor, às vezes precisava ter bastidor, aquele time do Santos às vezes tinha bastidor, porque podia estar num dia ruim, antigamente o futebol sul-americano tinha muito isso, né? Muito, eu vi muito isso. Infelizmente, me colocaram muito jovem por ter algum esclarecimento diferente, ter formação. Às vezes, porra, jogos que, cara, Serjão, porra, toma cuidado que hoje, ou Serjão, ajuda o cara, porra, eu me sentia meio impotente, falar, por que eu tô treinando? Por que eu estou fazendo isso na minha vida se eu sei se eu vou ganhar ou vou perder, cara? Se vão me tirar, né? Mas nem sempre é assim, né? Existem momentos específicos que você vai ter que jogar. Mas antigamente existia momentos que, infelizmente, os caras te tomavam e você tinha que se correr atrás, ajudar o cara a te ajudar. Isso foi muito ruim. Isso foi uma experiência muito ruim que eu tive, porque eu trabalhava muito para ser bom. E eu acho que o cara não precisava marcar o gol para mim. Mas também não precisava me tirar. Então eu vi algumas coisas nesse sentido que, infelizmente, tem. E me atrevo a dizer que muitos campeões, se você puxar a história, não deveria ter sido campeão. Agora, muita gente bacana que bateu na trave e que tiraram desses caras, que eu também sei, e que o cara é decepcionado e às vezes você chegar e falar, meu, não foi você que perdeu, tomaram de você. E isso também aconteceu. Eu também vi isso e vivi isso. E um dia eu vou contar. O dia que eu não quiser mais estar dentro do campo, talvez seja a hora certa. Que legal, Sérgio. Vai ser muito bom ouvir todas essas histórias boas e também, infelizmente, esses bastidores aí no futebol que a gente sabe que tem muita coisa, né? Muita coisa mesmo que a gente evita um pouco falar, mas a gente sabe que tem, né? E Tem. aí, ô, Sérgio, você pegou o Falcão na seleção e qual mais? Pois é. E depois, já na transição do Parreira e talvez a saída do Falcão, eu chamo ele de Paulo, né? Eu acho que eu teria ido a uma Copa do Mundo, a única coisa que... Eu não tenho frustração por isso, mas eu acho que eu merecia ter ido. Tá? O Sim, momento meu era para ter ido na Copa. Mas também não recrimino o Lazzaroni que não me levou, porque foi uma escolha dele. Um dia ele me falou isso. Ele falou sim, assim, o Sérgio sabe o que é. Ele tinha trabalhado com a Cássio e com o Zé Carlos, se eu não me engano, que foram muito bons goleiros, né, também, não vou dizer que... sim. Mas o meu momento era muito legal. E goleiro é posição de confiança, né? Eu também acho que goleiro é posição de confiança. Até hoje acho isso. Mas também não me decepciono por isso, não. Eu poderia ter ido, acho que o momento era muito legal, e talvez se o Falcão tivesse seguido pós-Copa América, ele teria me levado. E foi muito legal ter convivido também com o Falcão, que, porra, né? Se eu
eu posso lhe confessar que foi a única seleção. Você, diante do que eu estou te falando, eu sou muito paixão, sentimento, mas você se torna frio para certas situações. Sim. Então, em relação à Copa do Mundo, a certos eventos, quando eu vejo um jogador de futebol dar uma entrevista, eu sei que aquilo ali é mentira, porque a gente tem esse sentimento, é muito superficial, né? Mais do que nunca nos dias de hoje. Quando eu vejo um jogador dar uma entrevista, eu falo, esse cara está falando bobagem, muda o canal, não quero mais ouvir. Como tem muita gente que diz que eu gosto de ouvir, assistir muita live de muita gente, porque eu acho importante ouvir certas pessoas, mas tem muita gente que eu também não faço questão. E pessoas que talvez tenham conceito no mundo do futebol, né? Então, essas coisas são relevantes ou não. É questão de você saber fazer a sua escolha no momento certo. E ele estava começando a carreira dele nesse momento. E óbvio que tem muita coisa. Pô, o Falcão nunca tinha sido técnico. Ele foi técnico na seleção. E tinha muita coisa a evoluir, a acrescentar. E eu ganhei a confiança dele. Tanto é que ele me colocou de capitão da seleção. Sim. E a gente ganha essa liberdade, porque eu era meio bom no vestiário. Se você entrevistar o Falcão, ele vai falar, pô, o Sérgio foi o melhor cara que eu tive no vestiário, porque a gente às vezes apaga incêndio que o outro cria, né? Para não ter que colocar ele na bucha. E ele chega na seleção com, porra, cara, essa seleção de 82 foi o único sentimento amargo, ruim que eu tive, porque essa seleção tinha que ter ganho. E muitos jogadores, joguei com 5 jogadores dessa seleção. E sabe o que eles me dizem, surpreendentemente? Falou, Sérgio, talvez essa seleção não merecesse ganhar. Olha que absurdo. Porque não era tão amiga como era dentro do campo, fora dele. Então tinha os problemas. Mas, cara, aquele time, e hoje a gente vê muita gente dizer, hoje essa modernidade, jogar na primeira linha, adiantar. Aquela seleção era 2 toques na bola e em progressão. É sempre com ultrapassagem. Era agressivo e não tinha marcador, né? Em 82, você falasse, eu vou fazer uma seleção e vou pôr só jogador, nem falava, interna esse cara aí, porque ele tem que ser preso. Não, o Tele colocou só cara que jogava. Né? Era o Serginho que prendia lá, mais ou menos, que não era genial, mas importante para estar lá. Eu digo tecnicamente, né? Na função dele ele foi. E o Oscar, o zagueiro, que era o jogo aéreo. Os demais jogadores, todos eles tinham afinidade com a bola, tecnicamente falando. Então foi o único sentimento ruim que eu tive de ver uma seleção perder. O resto, para mim, tudo ganhou, perdeu, para mim não vai mudar nada. Ah, quero que ganhe? Pô, legal, tem um amigo ali, joia, que bom. Mas se não ganhar, não vai mudar nada. Do jeito que o futebol hoje é desenvolvido, não vai acrescentar nada. Ah, vai melhorar, pai? Vai nada, não vai nada. Cada um segue a sua vida e procura fazer o melhor e conta a sua história, que é assim que funciona. Aí o Falcão começa a dar treinamento, cara. Ele começa a jogada não anda, aí ele pede a bola. Aí ele passa para um lado, para o outro. Eu falo, Paulo, ele fala, pô, mas o Sérgio, é tão fácil fazer isso. Eu falei, Paulo, é para você. Os caras não. Os caras têm que replantar o campo inteiro depois, Paulo. Os caras não sabem. Sabe? Então, eu fui ganhando uma relação de amizade muito boa com ele. Depois ele me levou para o Internacional. Ele me ligou e intimou, né? Ele falou, ó, eu estava no Cruzeiro, cara. Ele me ligou. Pô, cara, o massagista passou atrás do gol. Isso foi no Mineirão. O massagista passou atrás do gol e falou assim, ó, Falcão quer que você vá no hotel à noite. Chegou, eu fui. Estava terminando meu vínculo no Cruzeiro. Carlos Alberto Silva não queria que eu ficasse. É uma coisa que eu queria ter ouvido dele e não tive essa oportunidade. Por que ele não queria que eu ficasse? Aí o Falcão me falou, ó, tá aqui um puta ambiente carregado, porque o Inter tinha sido eliminado. Falou, Sérgio, é o seguinte, eu te convoquei para a seleção. Essa aqui é a diretoria do Inter. Já estou te anunciando como goleiro do Inter para o ano que vem. Você me deve isso. Ele foi meio... deu dedada na minha cara. Sim. Eu falei, porra, Paulo, vou falar não para você como, cara? Quando eu me apresento em Porto Alegre? Tô dentro, só acertar contrato, tô junto. Mas ele talvez... E aí ele me levou para o Inter, cara. E aí a gente fala de escolha, você falou muito disso durante a conversa. Ele estava no Inter pô, caminha. Agora, falei, bom, agora é treinador, né? Tá começando a se adaptar. Um cara inteligente pra caramba, né? Pô, acima da média. Mas ainda estava lidando dentro do campo. Porque ele sabia muito mais do que todo mundo. E não entendia que todo mundo precisa ouvir ele mais, aprender mais
do que mostrar o que ele fazia. O que ele fazia não dava para entrar ali na hora. E ele um dia me chamou, ele falou, Sérgio, pô, cara, surgiu um convite para mim. Eu falei, Paulo, você me deu liberdade sempre para te falar as coisas. Você está morto? Ele falou, pô, senhor, o que é isso? Eu falei, para mim te dar opinião, eu preciso te perguntar. Você está morto? Você está quebrado? Não, Sérgio, não estou quebrado. Eu falei, então não vai. Então não vai, porque você está passando nos lugares e não está criando identidade, você não está construindo solidez na sua carreira. Era para o Japão. Sim. Eu falei assim, e outra. Você vê como o futebol o cara ganha por mês, né? O contrato dele era $1 milhão. Ele falou, pô, os caras me ofereceram $1 milhão. Eu falei, então, se você não tiver morto, não vai. Nós vamos ganhar o Campeonato Gaúcho, nós vamos fazer um campeonato bom, e no ano que vem, você é o treinador do São Paulo. E depois você volta para a seleção brasileira. Porque você tem... Era o perfil, né, da época do São Paulo. Tudo. É o perfil seu, cara. Agora você precisa ter rótulo, Valcão. Você precisa ganhar, ainda vão ganhar o gauchão, cara. Fica tranquilo, né? Tá tudo certo. E depois você faz um campeonato legal. Ele foi para o Japão. Eu falei, sabe o que vai acontecer no Japão? Você vai ficar lá um torneio, vai perder, porque o Japão na época só perdia. Você vai perder, vão te mandar embora e você vai ter que recomeçar. Falcão, daqui a pouco não tem mais o Inter, daqui a pouco não tem mais a Roma, os lugares dos quais você tem história. Foi batata, cara. Foi um fiasco lá na Copa Quirim, dispensaram ele. Falei, tá vendo? Falei, cara, tem hora que você tem que fazer a escolha de alicerçar a tua carreira. E talvez naquele momento, se ele tivesse ficado no Inter, teria seguido mais ou menos, se não fosse o São Paulo, seria a Roma, seria, sei lá, mas seria um clube pelo nome, pela marca, rótulo que ele teve, seria um time que ia disputar título. E ele fez uma escolha naquele momento que talvez, por questão de, seleção do Japão, aquela coisa toda, talvez não fosse um momento para fazer. Então você vê aqui tanta coisa que a gente passa que às vezes cai no seu colo e às vezes os amigos mais próximos meus, eles falam, Sérgio, vai embora, Sérgio, vai embora. Esses caras não merecem, Sérgio. Mas, cara, eu falei, não faço pelos caras. Eu faço pelo Ferro, eu faço pelo Rodriguinho, eu faço pelos caras que quando vieram aqui, eles vieram por causa do Sérgio. Eles também não vieram por causa de certas pessoas. Então, certos valores, cara, na vida, e eu não consigo muito agir diferente disso. Eu ainda não aprendi, e eu acho que a idade que eu tenho também não vai dar mais tempo de aprender. Como eu disse, é a natureza, e eu gostaria sempre de estar num lugar... Essência, né? É a essência. Ficar num lugar, e aí assim, se vocês me ajudem a ganhar, eu cobro eles também. Aí eu cobro para eles fazerem o que eles, de repente, não sei se eles conseguem. Mas, cara, essa troca é limite. Isso, para contar a história, não é para ficar aqui depois, mas aquela bola na trave. Não. Eu fiz tudo que devia fazer e não tive capacidade, o meu limite não permitiu, mas a gente vai tentar fazer. Não tem medo, eu vou dar. Eu falei, cara, respaldo vocês têm. Esquece, o treinador aqui joga o cara que precisa jogar. E se eu precisar tirar, vai sair também. Não faz bico, porque aí perde confiança. Aí, relação de confiança é das duas mãos. É jogando ou não, né? Então, cara, ao longo da vida você vai tendo um monte de situações, vive muita coisa, vê. A gente tem muita informação. Eu fico muito em casa, mas o que você... Sérgio, fulano de tal em tal lugar. Se eu não tenho 1 minuto, eu ligo com pessoas confiáveis. Sérgio, corre. Ela falou, corre, encerrou o assunto. Eu também não preciso ficar perguntando por quê. Não leva, porque é problema. Então, sim, a margem de erro fica menor, né? Sim. E tem que ser assim hoje em dia mesmo. Você falando um pouco do Falcão, eu tenho uma opinião com relação ao Tite. E aí eu queria também saber a sua opinião. Você acha que o Tite tem perdido a oportunidade de mudar a seleção ou tem deixado muito a seleção mudar ele? Porque ele começou muito bem na seleção e é um grande treinador, nós sabemos disso. Mas, por exemplo, assim, hoje o Tite passou a ser muito questionado, coisa que alguns 2 anos atrás ele não era. E nós olhando um pouco do lado, a gente sabe que tem as questões tudo lá dentro,
Mas você acha que a seleção tem mudado o Tite? Você perguntou e já respondeu o que eu vou responder. Eu tenho opinião sobre isso, cara. Ó, quando eu tive no Ceará, teve aquela Copa das Confederações. E eu consegui um convite para assistir na tribuna de honra. E lá estava o Tite, o Edu Gaspar. Para você ter uma ideia, ó, estava a esposa daquele César Prandelli, que era o treinador argentino, a Shakira do meu lado, só tinha pessoas bem conhecidas, cara. Sim. E eu fiquei do lado, Tite e o Edu Gaspar. E eu conheci mais próximo o Tite ali e eu virei fã. Fiquei fã pelo discurso, pela atitude dele, pela maneira pela qual ele diz e vê futebol. O mundo que cerca o futebol. E achei muito legal, porque a gente chega mais cedo, né, cara? Então você fica trocando muita ideia. E tem um conceito bom em relação a ele. Eu tenho um adendo, uma coisa para falar do Tite, porque às vezes você estando de fora, você não sabe tudo que ocorre dentro. Eu acho que a pessoa só não deve se vender. Eu acho assim, eu preciso trabalhar e, cara, você não vai eu fugir do berço que eu tive. Não tem a menor chance disso acontecer. E o Tite tem berço legal também e tem dinheiro. E ganhou muito dinheiro, talvez não precise tanto. Sim. Então, o que eu acho que o Tite fez? E digo isso sempre quando me perguntam. Porque é a minha opinião, e se um dia chegar isso no Tite, ele me conheceu um pouquinho também para me julgar. Qual é o meu interesse de estar dizendo isso. Sim. Quando o Tite pegou a seleção, ele pegou a seleção morta. No fundo do poço, com carta branca, porque o futebol nosso é assim, né? Quando você pega morto, tudo sapo na lagoa quietinho, ninguém fala nada. Ele pegou a seleção morta, com carta branca, para ser o Tite, que você está dizendo aí. Que eu também acho que existe esse cara ainda. Sim. Então, o que ele tinha que fazer? A partir do momento que ele pegou, nas condições que ele pegou e a reação que teve, agora a regra é essa, as cartas são essa, eu faço o que eu quiser, eu tenho os melhores jogadores do mundo, porque se souber extrair dos caras o que eles têm de verdade, porque os negros vão lá para fora, eles vêm para a seleção, parece que vêm para uma ação entre amigos, né? Sim. Aí, eu acho que ele perdeu a chance da vida dele. Porque quando eu comecei a ver essa seleção nos bastidores, é a família não sei de quem que entra, que sai, porteira aberta, sai da volta. Aí eu falei, irmão, aí o Tite, ou ele não está sendo mais ele, ou ele se adequou ao cargo. Aí me decepcionou, porque ele teve tudo para colocar a regra do jeito que ele queria, ou senão eu tô fora. E na seleção brasileira ninguém ia mexer com ele naquele momento. E ele ia construir uma dinastia, porque ele ia deixar o legado de que o futebol, assim, o que um dia se fez com o Falcão, com o Dunga, se fez com ele. O Dunga até teve chance, e você viu, e o Dunga é genioso, o Dunga lida mal com certas pessoas, com cara de mau caráter, ele já vai soltando os cachorros também. Mas o Tite não, ele é mais polido em relação a isso. Então, eu acho que ele poderia ter colocado regras e assim, o jogador de futebol, seja ele qual for, tem o dinheiro que ele tem. Nós estamos com 59 minutos, vai encerrar a segunda parte, mas vamos voltar, só prometo mais 5 minutos só para você terminar esse raciocínio e eu fazer um bate-bola com você. Beleza. Mas pode ir falando até ela cair. Eu acho que ele tinha que ter dado carteirada. E aí me lembra dos jogadores que eu estou falando, porque eu acho que a única forma que esses caras, você mexe neles. Só tem uma forma de você mexer com esses caras bilionários do futebol. Só tem uma forma. Tá caindo aí ou não? Não vai dar tempo, né? Deixa eu 20 voltar. segundos. Não vai. Mas se você quiser deixar para falar no restante... É melhor, você só me lembra porque é importante estar dizendo, porque essa geração nova precisa ouvir alguma coisa, ou quem é do futebol novo precisa ajudar a construir alguma coisa, porque a gente ouve sempre as mesmas conversas, o cara diz que é uma coisa, é outra, o cara fala que é isso.